Fala pessoal, passei um tempo sem postar aqui, mas nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês como foi, a minha experiência em tirar a certificação da AWS Solution Architect Associate. Então eu preparei algumas perguntas que eu tinha dúvida, quando eu estava estudando, quando eu estava prestes a fazer a prova. Então, se você pretende estudar para essa prova ou tem curiosidade sobre a experiência de tirar uma certificação da AWS, fica nesse vídeo que a gente vai começar a responder as perguntas. Vamos lá. Então, pessoal, antes de começar, eu quero falar um pouco sobre as certificações da AWS. Então, ela tem algumas categorias, Tem a Professional. Então, na categoria Professional, a gente tem a Solution Architect Professional. A que eu fiz foi essa aqui, Solution Architect Associate, né? Depois a gente tem a DevOps Engineer Professional, que ela é meio que uma junção da SysOps, que é a próxima que eu vou fazer, com a Develop. Então, a Professional da SysOps e a Develop seria a DevOps Engineer. A gente tem um nível Foundation, que é um nível de você conhecer os produtos, é um nível mais inicial. E depois dessa caixinha a gente tem o nível de especialista, Então tenho aqui, eu sou especialista em network na AWS, eu sou especialista em segurança. Então é algo mais focado, Quando você, um exemplo, eu quero ser especialista em database. Então, pessoal, como hoje eu atuo mais com CloudOps, operações em cloud, com arquitetura, o tempo todo eu recebo aplicações para arquitetar, desenhar a melhor arquitetura na AWS, eu decidi começar com a Solution Architect Associate. A partir de segunda-feira eu vou começar o preparo para SysOps Administrator, Mas vamos lá, depois de vocês conhecer um pouco das certificações da AWS, eu vou começar a responder as perguntas. Vamos nessa. Então, pessoal, a primeira pergunta que eu fiz, que na verdade eu imaginei que vocês teriam curiosidade é por que eu decidi tirar essa certificação? Já fazia um tempo que eu atuava com a AWS, Mas eu sou daquele tipo de pessoa que, não precisa de certificação. Na entrevista é só eu mostrar que eu sei. Num bate-papo eu consigo dizer que eu tenho experiência em AWS. E eu confesso que eu tinha esse preconceito, Eu só imaginava dessa forma. Só que o tempo foi se passando, trabalhando com pessoas que tinham certificação, eu entendi que o mercado ele precisa de uma maneira mais eficaz de garantir, que a pessoa que ele está contratando realmente tem experiência. Imagine lá, um recrutador, um dono de empresa, é um profissional caro. Então ele precisa de alguma comprovação que aquela pessoa tem experiência, Foi assim que eu imaginei. Então foi quando eu decidi, então eu vou começar a entrar nesse universo de certificação. E por que eu escolhi, a Solution Architect Associate de início? Foi porque é a que mais se encaixa no meu dia a dia, Eu recebo aplicações de desenvolvedores e preciso projetar elas em cloud, Pensando em custo, pensando em escalabilidade, Então a Foundation eu achei que não seria necessário e parti logo para Architect Associate. Então, essa, pessoal, é a primeira pergunta que eu deixei para vocês. Eu decidi tirar essa certificação para me testar e até mesmo para o mercado, O mercado, eles precisam, de alguma forma, comprovar que você tem esse conhecimento e aí você com a certificação, eu acredito que já passa uma credibilidade maior. Então, vamos lá, pessoal, vamos para a próxima pergunta. Deixa eu apagar aqui. A próxima pergunta eu acabei respondendo a primeira, mas seria assim: você já tinha experiência, com a AWS? Sim, pessoal, eu já tinha experiência com a AWS. Eu já vinha atuando com os principais serviços da AWS, EC2, S3, Lambda, RDS, VPC, tipo, tudo eu já tinha experiência. Eu já tinha cerca de 3 anos de experiência na AWS quando eu decidi fazer a prova. Como eu falei para vocês antes, eu não ligava para essa parte de certificação. Eu trabalhava com Linux, trabalhava com Windows e nunca me importei com a parte de certificação. Eu tinha essa coisa na minha cabeça, Em uma entrevista eu consigo me dar bem. Então, como eu falei, eu decidi tirar justamente para comprovar. Mas eu acredito que a próxima pergunta eu vou falar um pouco de. Dá para passar, Para quem não tem experiência, Então vamos para a próxima pergunta.
E a próxima pergunta já pega esse gancho, né? Dá para passar na prova sem experiência com a AWS? Pessoal, eu acredito que sim, porque o treinamento que eu fiz, eu vou mostrar ele nas próximas perguntas, mas ele cobre tudo da AWS. É óbvio que quem tem experiência, ele consegue ter uma leve vantagem, porque na hora da prova acaba caindo umas perguntas que você consegue matar mais rápido por estar no dia a dia, né? Tá trabalhando, você sabe que aquilo não faz sentido. Ah, essa alternativa não faz sentido. Aquela alternativa não faz sentido. Por estar no dia a dia, por você trabalhar todos os dias. Então, quem tem experiência, eu acredito que leva vantagem, mas quem não tem, eu acredito que estudando, fazendo simulado, vai conseguir se dar bem na prova. Então vamos lá, pessoal, vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Deixa eu remover aqui. A prova é presencial ou remoto? A gente tem as duas opções. De início, eu optei por fazer presencial, até por medo, né, da língua. Eu vou falar um pouco. Tem uma pergunta específica para isso. Mas de início, eu decidi fazer presencial. Só que na minha cidade, né, no meu estado, eu moro em Pernambuco, tem pouquíssimas opções de fazer essa prova presencial. Então, eu marquei a prova presencial, foi cancelada pela AWS. Eu marquei novamente essa prova, não consegui fazer, agora eu esqueci o motivo. Eu acredito que eu marquei 3 vezes presenciais e acabou sendo cancelado, sendo mudado. E aí foi quando o tempo foi passando e eu disse, não, eu preciso fazer a prova. Eu já estou há bastante tempo estudando, já estou há bastante tempo fazendo simulado e eu preciso vencer esse desafio. Foi quando eu decidi fazer remoto. Lá na frente, né, vai ter uma pergunta que eu vou explicar a diferença de fazer presencial e a diferença de fazer remoto. E vamos embora, vamos para a próxima pergunta. Quanto custou a prova, né? Quanto custa a prova? A prova, pessoal, ela custa US$ 150. Como eu coloquei no cartão de crédito, ficou um pouco mais caro. Tem os iOS da vida, mas ficou em média, eu acredito que de R$ 800 a R$ 900. É uma prova cara, né? Mas eu acredito que vale a pena. Se você juntar uma grana ou se você trabalha para uma empresa, falar com o seu gerente, ver se eles reembolsa. No meu caso, meu gerente estava disposto a pagar a prova, a reembolsar, mas eu acabei que depois que eu passei, eu nem conversei sobre isso com ele. Mas vamos para a próxima pergunta, pessoal. Só voltando aqui, né? Eu paguei via cartão de crédito. Eu acredito que a única possibilidade que tem é pagar via cartão de crédito. E na Udemy fica aparecendo um voucher. Eu fiquei com medo de comprar e não consegui usar esse voucher, mas na Udemy aparecia lá um pouco mais barato, já aparecia em real, em média R$ 700, R$ 800. Eu vou mostrar para vocês. É, Deixa eu só pegar aqui, né? Por onde eu estudei, né, pessoal? É muito importante, né? Onde eu me preparei para a prova? Eu vou compartilhar aqui a tela do Udemy. É, O curso que eu fiz, pessoal, foi o do Stephanie, é um cara sensacional. Ele é francês, mas o curso é em inglês. Aí vocês devem estar se perguntando, André, eu não sei inglês, eu não entendo inglês, como é que vai funcionar? Pessoal, tem cursos em português, né? Tem pessoas, professores aqui na Udemy que dá o curso dessa prova em português, mas até vendo os comentários, eu vi que muita gente indicava o Stefan. Atualmente eu faço pós-graduação em DevOps e o pessoal indica o Stefan, o pessoal que já fez a prova. O inglês dele, por ele ser francês, é bem leve e você consegue colocar a tradução em português. Então, eu não tenho, como é que eu posso dizer, é, tanta experiência com inglês. Esse foi meu primeiro curso em inglês, mas eu consegui entender muita parte que eu não conseguia entender. Eu voltava ali a legenda e consegui finalizar o curso. Então foi muito bom, até para melhorar o listening, né? Eu sou uma pessoa que também estuda inglês todos os dias e eu consegui melhorar o meu listening fazendo esse curso. E o próximo que eu vou fazer também vai ser dele. Depois que eu fiz o curso, pessoal, eu comecei a fazer simulado. Então, o simulado que eu fiz também foi do Stephanie, é um simulado muito bom e foi muito parecido com a prova. Então, eu comecei a fazer simulado todos os dias. E quando eu comecei a tirar acima de 85, 90, 93, é, conversando com alguns amigos, o pessoal falou que eu estava pronto para a prova.
Então, depois de um mês, mais ou menos, eu comecei a tirar essa pontuação no simulado, né? Então, é o que eu aconselho. Esse kit aqui, eu acredito que é o kit pronto para vocês passarem nessa prova. Então, vamos para a próxima pergunta, pessoal. Né? Para onde eu estudei, agora aqui. O que eu faria de diferente, né? O que eu faria de diferente nesse processo, o que é que eu vou fazer, né, no processo da próxima certificação que eu vou iniciar os estudos, né, na próxima segunda-feira. Eu vou, pessoal, utilizar mais um aplicativo é um aplicativo de flashcard. Eu utilizo para aprender inglês. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de como eu venho aprendendo inglês, né? Como eu faço para estudar inglês, para conversar em inglês. É um objetivo meu pessoal. Mas eu vou utilizar esse mesmo aplicativo para guardar alguns detalhes da prova. Por quê, pessoal? Sempre o que me confundia nas questões eram alguns detalhes simples, aquele detalhe bem pequenininho, que sempre tem duas questões parecidas. Para quem não sabe, a prova é de múltipla escolha. Então, a gente esquecia daquele mínimo detalhe que iria fazer a diferença na hora de escolher. Então, esse aplicativo, eu vou compartilhar aqui com vocês, é um aplicativo de flashcard. Ele tem um algoritmo, o pessoal usa muito para fazer inglês. Eu tenho aqui, ó, AWS Solution Architect Associate. E você coloca aqui, ó, estudar, ele faz, você escreve uma pergunta e aqui você escolhe para ele mostrar a resposta, né? Ele vai mostrar a resposta. E aí você diz se foi, porque deixa eu descer aqui um pouco. É, só um minuto. Ai, meu Deus, tô enrolado. Mas ele pergunta aqui se foi fácil, se foi difícil, se foi muito fácil, né? Good. Eu não sei por que não está mostrando aqui, estou meio enrolado com o Mac. Deixa eu botar aqui, deixa eu fazer isso. Aqui. Se foi difícil, se foi good, se foi easy, se for fácil, ele só vai mostrar essa pergunta novamente daqui a 27 dias. Então, lá no simulado, quando eu pegar aquela pergunta que eu sempre me confundo, sempre esqueço de detalhe, eu vou colocar ela aqui e todos os dias eu vou relembrar. A gente faz isso com o inglês, né? A gente pega uma palavra, coloca ela em inglês na frente, eu vou dizer que foi fácil. Aí, ó, um exemplo. É, Hello, I will be your proctor today. Ou seja, tipo, eu tenho uma pergunta em inglês e aí o que que ele falou, né? O que que ele falou? Então, quando eu coloco mostrar, e olá, eu serei seu fiscal hoje, né? Seu proctor. Isso eu estava treinando para o proctor, né? Para conversar com o proctor. Eu vou falar mais tarde sobre isso. Mas e aí? Se vir isso aqui, é difícil, é fácil? Vou dizer que foi difícil. Logo, logo ele vai mostrar de novo. E todo dia você fazendo isso, você vai memorizando. Você sabe que, tipo, o que você não pratica, o seu cérebro vai esquecendo. Então, a mesma coisa é o inglês. Se você não ficar relembrando aquelas frases, aquelas sentenças todos os dias, quando você for conversar com alguém, você vai esquecer. E a fluência é você lembrar. Então, foi isso que eu entendi. Então, pratico inglês todos os dias com esse aplicativo, porque quando eu estou conversando com o nativo, eu tenho o meu arsenal de sentenças prontas. Então, eu praticando todos os dias, eu sempre vou lembrar dessa frase, né? Dessa sentença. Então, vamos para a próxima pergunta, pessoal. Vou apagar aqui. A prova é difícil. Pessoal, eu achei a prova bem alinhada com o simulado e com o conteúdo que deu no curso. Claro, pegando o gancho do que eu falei agora há pouco, às vezes caía duas questões bem parecidas e um mínimo detalhe fazia toda a diferença. Por isso que na próxima, quando eu começar os estudos, esses mínimos detalhes eu vou colocar no aplicativo Anki para que eu sempre fique lembrando desses detalhes e na hora da prova eu não caí numa casca de banana, né? Então eu achei a prova alinhada com o que eu estudei, eu estava preparado para a prova, eu não fiquei em dúvida, não fiquei, ai meu Deus, caiu uma questão, não sei nem para onde vai. Todas as questões eu sabia exatamente o que era a questão, às vezes só ficava em dúvida, eita, essa aqui está muito parecida. E tinha só um detalhe que mudava, né? Então, se vocês se preparar do jeito que eu me preparei, vai dar certo. Eu achei a prova regular, né? A prova alinhada com o conteúdo. Como foi fazer a prova remota? Isso aqui é aquele assunto que eu decidi falar com vocês, né? A diferença de fazer presencial e remoto é o seguinte: presencial, né, você vai no centro, que é autorizado pela AWS, a pessoa fala português, a pessoa vai te colocar numa sala e você vai lá realizar a prova, é muito mais tranquilo, né? A sala já é preparada para isso. Já remoto, conversando com alguns amigos,
tem aquela questão de o Proctor, né, o fiscal, que eles chamam de Proctor, ele só fala em inglês. Então, você vai baixar um aplicativo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só focado nisso. Esse aplicativo vai rodar um teste no seu computador. É, no dia da prova, você vai baixar o outro aplicativo, que é o mesmo aplicativo, só que agora a versão final. É, quando você baixar, quem instalar, ele vai pedir para você ler um QR Code. Você vai tirar foto de todo o seu ambiente. O seu ambiente tem que estar limpo, aí é a dica que eu falo, tem que estar limpo. Eu tirei tudo do meu ambiente, monitor, deixei só o computador e o carregador, nem mouse eu usei. E aí o Proctor entra na sala. Ele começa a ver, né, verificar a foto que a gente enviou pelo celular para ele com o seu ambiente. Então ele show me your desk, tipo, mostre sua mesa, você mostra. Mostre ao redor de você, around you, tipo, eu mostrei ao redor. Então, uma coisa que eu me enrolei, pessoal, foi que ele pediu para eu mostrar o pulso. Só que eu não conhecia essa palavra em inglês, que eu acho que é readers, é o pulso. Show me your readers, e eu não sabia. Eu fiquei desesperado. Só que o navegador ainda estava liberado. Rapidamente eu escrevi no Google, eu pedi para ele digitar para mim o que era, né? Can you write for me? Ele escreveu, eu digitei no Google e eu vi uma imagem fazendo assim. Então rapidamente eu mostrei e quando eu mostrei minha mesa, ele pediu para eu remover o meu ID, a minha documento da mesa. Ele não queria nada na mesa. Então, remove your ID from desk, tipo, removi o ID da mesa, a minha identidade da mesa. Depois ele pediu para eu mostrar a ele aonde estava a minha identidade, né? Where is your ID? Show me. Aí, tipo, eu não entendi bem porque eu estava sem fone e o inglês era meio fonho, sabe? E aí eu, sorry, can you repeat, please? Ele, show me where your ID, onde está seu ID? Aí eu peguei mostrando com a câmera do meu notebook e mostrei que estava numa bancada que eu tenho aqui do lado, no meu guarda-roupa, e ele me liberou para a prova. Então eu vi casos de pessoas que foram reprovadas por não conseguir se comunicar com o Proctor. Então se você mora numa cidade que tem teste, né, que tem centro de teste, faça presencial que você evita muito dessas coisas, né? E como é que eu posso dizer? E se você for fazer remoto, vá para um lugar que não tenha nada, pessoal. Remove tudo da mesa. Quanto menos coisas você tiver na mesa, menos pergunta ele vai fazer. Então, na próxima vez, já vou tirar a identidade, já vou mostrar meu pulso, e aí ele vai liberar rápido. Eu vi um rapaz no YouTube que ele tinha muita coisa ao redor dele, tinha televisão, e aí se complicou, porque mostre que a televisão está fora da tomada. Mostre, e aí, tipo, se você não tem uma base muito forte de inglês, você se enrola e ele pode simplesmente lhe reprovar. É exatamente isso que acontece. Eu vi vários casos no YouTube de pessoas que foram reprovadas por não se comunicar com o Proctor. Então, dica final é vai, como eu vou dizer, vai fazer remoto, remove tudo, deixa mesa, computador, né, uma câmera, que você precisa ter uma câmera. Você não vê ele, mas ele lhe vê. Eu usei a câmera do meu notebook, só deixar câmera, mesa, uma parede limpa atrás, ele vai pedir para mostrar e depois que ele liberar, tipo, você não pode baixar a cabeça, olhar para um lado, olhar para o outro, tipo, é o tempo todo reto, olhando para a prova. Então, é cansativo. No início, tipo, tava bem, mas depois começa a cansativo, que você não pode fazer assim, você não pode olhar, você não pode descansar. O olho começa a lacrimejar, porque são 65 perguntas, pessoal. Esqueci de dizer, né? São 65 perguntas. Então, pessoal, vamos lá para a próxima pergunta, né? Quantos pontos precisa para passar? A AWS, pessoal, eu vi que ela considera de 100 a 1000, né? Então você tem que acertar 72% da prova para poder passar. Eu acredito que 72% da prova fica em média 45 questões, eu acho que 45, 46. Eu acho que é isso. Então você precisa de mais ou menos isso para passar. Mas veja, pessoal, são 65 questões. Então você pode errar aí 15, até um pouquinho mais de questões, né? Não é bom se confiar nisso, é bom estudar. Mas é mais ou menos isso. E deixa eu ver aqui a próxima questão. Eu passei e quantas questões eu acertei, né? É isso aí, pessoal. Eu passei na prova. Eu fiquei mais ou menos, eu acho que com 86% de acerto, né? Que deu mais ou menos 57 questões, 56. Eu fiquei com 86 ou 87, por aí. Mas em pontuação eu fiquei com 800 e alguma coisa.
quase 900. Então eu passei, pessoal, graças a Deus, agora eu sou certificado Associate. Vou me preparar agora para CloudOps, né? Depois de CloudOps, eu não sei se eu vou para um nível Professional, eu acredito que eu vou para DevOps Professional, não sei se eu chego aí para Solution Architect Professional. Eu estou começando a querer ir mais para a área de IA, né, que é o futuro, né? Tipo, me especializar na parte de, como é que eu vou dizer, MLOps, né? Machine Learning Ops, né? Colocar ambientes de Machine Learning em produção. Mas é isso aí. E agora, a última pergunta é, vale a pena tirar essa certificação? Pessoal, eu acredito que vale, né? Eu tinha esse preconceito, mas no processo de tirar a certificação, eu consegui, como é que eu posso dizer, melhorar, né, a forma, a maneira que eu trabalho com a AWS, né? Porque você vai aprender no dia a dia com a necessidade, mas você acaba fazendo muita coisa sem ser, como é que eu vou dizer, com as boas práticas. Então, o processo de tirar uma certificação, ele vai mais a fundo, ele vai te deixando um profissional mais qualificado, mais limpo, né? É, fugiu a palavra, mas eu acredito que vale muito a pena, tanto é que eu já vou me preparar para outra, né? Eu gostei do processo, que você aprende muito. Então você pega o conhecimento de estudo para certificação e aplica no dia a dia. E para quem está iniciando, imagine, você vai estar iniciando, você vai buscar um estágio de nuvem. Tem lá três candidatos, você quer um estágio. Pô, você tem certificação, você já vai sair na frente. Ah, vou pegar um arquiteto de cloud júnior. Você tem certificação, você já sai na frente. Se eu sou entrevistador, o cara tem certificação, eu sei que aquele cara teve um preparo, ele se preparou para isso. Então vale muito a pena, pessoal. Então, para quem quer DevOps, para quem quer arquiteto de cloud, eu indico muito essa certificação. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o processo de inglês, como eu estudo inglês, como eu estudo para se tornar um profissional melhor, né? Eu pretendo também trazer muito tutorial. Eu tenho muito conteúdo que eu acabo me enrolando para trazer. Mas eu confesso que dessa vez eu não vou abandonar vocês, pessoal. É isso aí, valeu. Se vocês gostou do vídeo, pessoal, deixa o like para me encorajar, né? Às vezes a gente fica desanimado, pensa que o assunto que a gente está trazendo não é interessante, mas o feedback de vocês é muito importante. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.